Desperte a cada dia com a firmeza de saber que está assumindo o controle da sua vida, que aqueles hábitos que antes te limitavam já não mandam mais em você, que as desculpas de sempre perderam a força e que desta vez você não vai mais cair no mesmo ciclo de novo e de novo. Parece difícil, não é? Mas não é impossível. Os estoicos sabiam disso. Eles entenderam que o verdadeiro inimigo não está no mundo exterior, mas nos impulsos internos que você ainda não aprendeu a dominar, e que só com disciplina é possível vencê-los. Enquanto os outros se entregavam ao prazer fácil, eles cultivavam a temperança. Enquanto os outros se perdiam em distrações, eles escolhiam o foco, não porque era confortável, mas porque era necessário. E você também pode fazer isso, porque as lições que está prestes a descobrir não são meras palavras, são ferramentas. Se você aplicá-las com compromisso, sua vida não vai mudar porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você se tornará mais forte, mais firme, mais claro. Antes de começarmos, desça até os comentários e escreva: hoje eu rompo com o que me enfraquece. Sou estoico. Com essa frase, você sela seu compromisso consigo mesmo. Está dizendo à sua mente que desta vez é sério. Escreva para tornar isso real. Preste atenção. Cada lição tem o potencial de transformar a sua forma de viver. E quando você chegar à última, prepare-se. É a mais poderosa de todas. Mas antes de começar, se este conteúdo te trouxer valor, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Assim você ficará por dentro de cada nova ferramenta que publicarmos para fortalecer sua jornada. Agora sim, vamos começar. Lição 1. Identifique o hábito que está te destruindo. Chega um ponto da vida em que você não pode mais fingir que está tudo bem, em que desviar o olhar deixa de ser uma opção. Porque mesmo que tente disfarçar, há algo que está te sabotando por dentro. Algo que você faz todos os dias quase sem perceber e que silenciosamente está drenando sua energia, te afastando da pessoa que você poderia ser. Talvez você chame isso de costume, de mau hábito, de uma forma de escapar. Mas se for honesto consigo mesmo, sabe que isso está te impedindo de crescer. É aquele impulso que você repete quando está cansado, aquela reação que sempre justifica, aquela desculpa que soa razoável, mas que te mantém parado no mesmo lugar. Pode ser a preguiça, a distração, o excesso, o medo da rejeição ou simplesmente o hábito de adiar tudo. Seja o que for, você precisa encará-lo. Não o aponte com culpa, mas também não o disfarce com desculpas. Dê nome, escreva, olhe de frente, porque o que não se vê não pode ser transformado. E se você não identificar isso agora, continuará carregando. Um hábito que não é reconhecido acaba dominando sua vida a partir das sombras. Epicteto sabia disso. O primeiro passo para a liberdade é ver as coisas como elas realmente são, sem drama, com clareza. O que você faz todos os dias que te afasta da sua melhor versão? Qual padrão você repete que sabota suas metas, sua autoestima, seu foco? Pare de se enganar com "não é tão grave" ou "depois eu mudo". Isso só prolonga o ciclo. Mudar não começa com grandes ações, começa com um momento de verdade. Um instante em que você diz: chega. Essa frase dita com convicção vale mais do que qualquer plano para o futuro. Porque o que você está enfrentando hoje não é só um hábito, é uma forma de pensar, de agir, de sentir que já não combina com quem você deseja ser. E se tiver coragem de olhar com honestidade, mesmo que doa, terá dado o primeiro passo para desinstalá-lo. Você não precisa resolver tudo agora, só precisa da coragem para reconhecer, porque o que é enfrentado com consciência começa a perder o poder, e esse poder pouco a pouco volta para suas mãos. É aí que nasce a verdadeira disciplina, no momento exato em que você decide parar de se enganar. Esse é o seu estilo? Posso continuar no mesmo tom. Lição 2. Quebre o ciclo automático. Há dias em que você acorda com boas intenções. Promete que hoje vai mudar, que hoje será diferente. Mas quando a noite chega, tudo foi igual. As mesmas decisões, as mesmas distrações, os mesmos impulsos. E você se pergunta por quê? Por que, se realmente quer avançar, continua preso na mesma rotina? A resposta é dura, mas necessária. Porque você ainda não quebrou o ciclo automático. Porque na maior parte do tempo, você não age com consciência, age por inércia. Reage como sempre, pensa como sempre, repete o que conhece. Não porque escolhe, mas porque nunca parou para questionar. Os estoicos entendiam isso perfeitamente.
Eles sabiam que o problema não era o mundo, nem as circunstâncias, nem sequer as emoções. O verdadeiro problema era responder sem pensar, viver sem presença, cair de novo e de novo no mesmo padrão. Epicteto dizia com clareza: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Mas como você vai interpretar algo com clareza se nem sequer se dá a chance de pausar? Se tudo o que faz é impulsionado pelo que sente no momento sem filtrar, sem observar, sem decidir? Quebrar o ciclo não é fazer algo épico. É muito mais simples, mas também muito mais poderoso. Parar. É isso mesmo. Pare antes de reagir como sempre. Antes de se justificar. Antes de buscar a desculpa já conhecida. Pare e respire. Esse segundo de pausa é mais transformador do que 1000 livros. Porque nesse instante, você está introduzindo algo que antes não existia. Consciência. Está dizendo, eu escolho, e isso muda tudo. Você já não é a emoção, já não é o impulso, você é aquele que observa, que decide, que pode quebrar o padrão. No começo vai parecer forçado. Você não vai notar mudanças imediatas, mas com o tempo vai perceber que discute menos, procrastina menos, explode menos. E não porque se tornou outra pessoa da noite para o dia, mas porque cada pequena pausa foi enfraquecendo o velho programa. Porque cada vez que escolhe não repetir o mesmo impulso, está construindo um novo caminho dentro de si. Um caminho de domínio, não de reação. A maioria continua presa porque vive sem pausas. Mas você não está aqui para isso, está aqui para fazer diferente. Então comece hoje. Não espere se sentir pronto. Não espere um sinal mágico. Apenas pare. Uma vez, depois outra, e mais uma. Porque quanto mais fizer isso, mais forte vai se tornar. E um dia, sem perceber, vai deixar de repetir por hábito e vai começar a viver por escolha. Essa é a vitória que os estoicos buscavam, e é a mesma que você pode alcançar. Lição 3. Crie um ambiente que te obrigue a evoluir. Você pode ter toda a motivação do mundo, mas se o lugar onde vive, trabalha ou pensa está cheio de distrações, tentações e caos, mais cedo ou mais tarde você vai falhar. Não porque não quer avançar, mas porque o ambiente te puxa de volta para o que sempre foi. Aí está um dos maiores erros de quem tenta mudar: achar que tudo depende da força de vontade. Mas a força de vontade é limitada. Ela se cansa, ela se desgasta, e se todo dia você precisa lutar contra o que te cerca, está gastando sua energia apenas para resistir em vez de avançar. Os estoicos eram sábios nisso. Epicteto alertava: não devemos nos expor desnecessariamente ao que já sabemos que nos enfraquece. Não porque somos frágeis, mas porque eles entendiam que a mente precisa de estrutura. A autodisciplina não começa na cabeça, começa ao seu redor. Se o seu espaço está cheio de ruído, de objetos que distraem, de acessos fáceis ao que te desconecta, então você está sabotando o seu progresso sem perceber. Olhe ao seu redor. O que há na sua mesa, no seu quarto, no seu celular, que te empurra a adiar, a se desconcentrar, a cair naquilo que prometeu abandonar? Onde está aquele livro que você queria ler? Onde estão as frases que te inspiram? Onde estão os lembretes daquilo que você disse que queria conquistar? Porque se você não vê, se não tem à mão, então o ambiente está vencendo o jogo. E quando o ambiente não ajuda, tudo fica mais difícil. Crie um espaço que te exija. Um lugar onde acordar sem motivação não seja desculpa, porque tudo o que você vê te lembra por que começou. Organize, limpe, redesenhe. Não para que fique bonito, mas para que trabalhe a seu favor. Um ambiente bem pensado te poupa de 1000 batalhas internas. Não se trata de provar força resistindo à tentação todos os dias. Trata-se de não ter que enfrentá-la o tempo todo. Isso é inteligência prática. Isso é estratégia estoica. Marco Aurélio sabia disso. Ele protegia o seu espaço para proteger a sua mente. Faça o mesmo. Elimine o que é excesso. Simplifique o que puder. Deixe visível o que te impulsiona, porque cada estímulo conta. E se o que está à sua volta te impulsiona a crescer, sua mente não terá que lutar contra tudo. Só avançar. Essa é a chave de uma disciplina que dura. Não confiar apenas na força bruta, mas construir um ambiente que facilite o caminho. Redesenhe o seu espaço e verá como começa a redesenhar a sua vida. Lição 4. Substitua, não apenas elimine. Eliminar um mau hábito pode parecer um ato heróico. Você toma a decisão, corta pela raiz, promete que nunca mais vai cair naquilo.
e por alguns dias talvez consiga, mas depois ele volta, porque aquilo que não é substituído retorna. Porque o hábito não é só uma ação, é uma resposta automática a uma emoção, a um vazio, a uma necessidade não atendida. E se essa necessidade ainda está aí, ela vai tentar se infiltrar de novo, por qualquer brecha. Você pode ter toda a força de vontade do mundo, mas se não oferecer à sua mente uma nova opção, ela vai acabar voltando ao caminho já conhecido. Os estoicos não falavam sobre reprimir impulsos como se isso fosse suficiente. Eles falavam sobre redirecioná-los, sobre pegar aquela energia e transformá-la em algo útil. Epicteto dizia que não basta resistir ao mal, é preciso cultivar o bem. Porque aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você substitui, se transforma. Se você quer abandonar um hábito, não adianta apenas dizer, não vou mais fazer isso. É preciso se perguntar, o que vou fazer no lugar disso? Que alternativa real, concreta e estimulante eu posso oferecer a mim mesmo quando aquele impulso voltar? Se antes você preenchia sua ansiedade com comida, o que vai ter por perto quando chegar aquele momento crítico? Se antes você se perdia por horas nas redes sociais, que conteúdo vai ter preparado para te nutrir de verdade? Se antes você se calava para evitar conflito, como vai expressar o que sente sem perder sua paz? Não se trata de dizer, isso está proibido, mas de dizer, isso me fortalece mais. E então escolher isso, vez após vez. O cérebro não quer abstinência, ele quer estrutura, quer direção. E você pode oferecer isso a ele. Não lute todos os dias contra o velho padrão, cria um novo, que esteja tão acessível quanto o anterior, tão fácil, tão automático, mas muito mais alinhado com quem você decidiu se tornar. Substitua, redesenhe, treine sua resposta. E toda vez que o impulso surgir, não o reprima, redirecione. Faça com que ele te lembre que você não é mais aquela versão que se deixava levar sem pensar. Agora é você quem escolhe. A chave não está em se proibir de viver, está em se ensinar a viver melhor. E para isso é preciso mais do que eliminar. É preciso substituir com inteligência. Porque aquilo que hoje te custa, um dia vai se tornar natural, se você trocar por algo que te eleve. Lição 5. Use a repetição como sua aliada. A maioria das pessoas começa motivada. Sentem-se decididas, inspiradas, prontas para mudar tudo. Mas os dias passam e elas desistem. Não porque não têm capacidade, mas porque não entenderam uma verdade simples. Não é a intensidade que transforma uma vida, é a repetição. O que você faz uma vez não define quem você é. O que você faz todos os dias, sim. A disciplina não nasce de momentos épicos nem de grandes decisões impulsivas. Ela nasce de pequenos atos, sustentados ao longo do tempo mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há resultados visíveis. Epicteto dizia, se você quer ser melhor, comece hoje. Mas não apenas por um dia. Faça isso todos os dias, porque o caráter não se forma nos dias fáceis. Ele é forjado na repetição silenciosa. Toda vez que você repete um ato alinhado com quem deseja ser, por menor que pareça, está enviando uma mensagem poderosa à sua mente. Isto sou eu, esta é a minha identidade. E quando essa mensagem é repetida o suficiente, você não precisa mais se forçar. Não é mais um esforço. É o que você faz, é o que você é. Muitos desistem justamente antes da mudança acontecer. Acham que não está funcionando, mas o problema não é esse, é que ainda não repetiram o suficiente. Esperam resultados sem acúmulo. Querem ver transformação sem pagar o preço da constância. Mas a repetição é como a gota que desgasta a pedra. No começo parece que nada está mudando, mas um dia, sem perceber, você já é diferente. Já não reage da mesma forma. Já não cai com a mesma facilidade. Já não duvida tanto. Marco Aurélio nos lembrava que não há atalhos para a virtude, que cada dia deve ser uma oportunidade para praticar quem queremos ser. Não se trata de perfeição, mas de não se trair no essencial, de repetir o que importa, mesmo sem sentir, mesmo sem ver resultados imediatos, mesmo que ninguém note. Repita mesmo cansado, mesmo com dor, mesmo achando que não está avançando, porque cada repetição conta, porque toda vez que você faz, está vencendo o impulso de desistir, está moldando uma mente que confia em si mesma, e isso com o tempo muda absolutamente tudo. A chave não é ser perfeito, é aparecer, vez após vez, até que essa disciplina deixe de ser um esforço e passe a ser uma extensão da sua essência. Repita hoje,
Repita amanhã, repita sempre, porque quem repete com intenção alcança o que antes parecia impossível. Lição 6. Comprometa-se em silêncio. Vivemos numa época em que tudo se diz, se compartilha, se publica, onde as mudanças pessoais parecem precisar de testemunhas, curtidas ou validação externa. Mas o verdadeiro compromisso, aquele que transforma, não precisa de barulho, não precisa de aplausos, só precisa de decisão, silenciosa, íntima, real. Os estoicos sabiam muito bem disso. Eles não falavam sobre o que iam fazer, eles simplesmente faziam. Epicteto ensinava que você não deve falar sobre o seu progresso, você deve mostrá-lo. E mostrar não significa exibir, significa encarnar, ser sem precisar explicar. Cada vez que você anuncia suas intenções em voz alta, dispersa a energia, projeta ela para fora quando o que precisa é direcioná-la para dentro. Porque quanto mais você depende da reação dos outros, menos se sustenta na sua própria determinação. O compromisso profundo não busca reconhecimento, busca coerência. E essa coerência não nasce do discurso, nasce das ações quando ninguém está olhando. Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Suas meditações não eram para serem lidas por outros. Eram seu santuário privado, seu espaço de renovação. Era assim que ele fortalecia sua alma. Assim ele voltava ao seu centro sem plateia. Você pode fazer o mesmo, pode trabalhar em si mesmo sem anunciar, pode mudar sua vida sem contar a ninguém, pode se construir a partir da intimidade daquele lugar onde o compromisso não é espetáculo, mas uma promessa feita a si mesmo, e que só você pode quebrar. Quando você faz algo apenas para si, sem buscar reconhecimento, descobre se aquilo realmente importa. Ali não há prêmio, não há aplauso, não há aprovação. Só resta sua intenção. E se ela for forte, já é o suficiente. Você não precisa que os outros vejam, precisa que seja verdade. Porque a mudança genuína não se alimenta do externo. Ela se nutre do respeito que você tem pelo seu processo. Faça sem avisar, melhore em silêncio, evolua sem enfeitar. E um dia, sua presença vai falar mais alto do que qualquer postagem. Você será a prova viva de que o compromisso real não se anuncia, se sustenta. Então guarde suas palavras, multiplique seus atos, porque quando você faz do silêncio sua disciplina, sua transformação se torna inevitável. Lição 7. Aceite o desconforto como parte do caminho. Queremos melhorar, mas sem dor. Queremos mudar, mas sem enfrentar o desconforto. Esperamos que o processo de transformação seja leve, motivador, quase prazeroso. Mas a realidade é outra. Crescer incomoda. E está tudo bem que incomode, porque se não há desconforto, não há evolução real. Aquela sensação incômoda que surge quando você encara uma nova rotina, quando rompe um velho padrão, quando exige de si mais do que está acostumado, não é um sinal de que algo está errado. É o sinal de que algo está mudando. Os estoicos não fugiam da dor. Eles a entendiam como parte do processo. Marco Aurélio escrevia com firmeza: não ame apenas o que é fácil, ame também o que te desafia. Porque é ali, na dificuldade, que a alma se fortalece. Se você foge toda vez que o desconforto aparece, está condenado a repetir sempre a mesma vida. Se desiste toda vez que algo dói, fica preso em uma existência que não se move. Mas se atravessa essa dor com os olhos abertos, algo dentro de você desperta. Algo firme, algo novo. O desconforto não é um castigo, é treinamento. Cada vez que você escolhe levantar mesmo sem vontade, está treinando. Cada vez que diz não à desculpa que antes te dominava, está crescendo. Cada vez que escolhe agir em vez de reagir, está se tornando mais forte. Não porque o desconforto desapareceu, mas porque você aprendeu a seguir apesar dele. Epicteto ensinava que não é a dor que deve te assustar, é a sua reação diante dela. Porque se você aprende a observá-la sem obedecê-la, ela deixa de te dominar. E isso é disciplina. Agir não quando tudo está fácil, mas quando tudo está desconfortável, e mesmo assim não recuar. Esses são os momentos que te formam, os dias difíceis, os impulsos vencidos, as decisões mantidas no meio do caos. É aí que seu caráter é moldado. Não busque o caminho sem atrito. Não espere que tudo seja perfeito. Aceite que o desconforto tem um propósito, que ele está ali para te dizer: isso importa, isso vale a pena, isso te transforma. E se hoje dói, também é sinal de que você está indo em direção a uma versão mais forte, mais firme, mais livre de si. Porque o desconforto passa, mas o que você constrói ao atravessá-lo
permanece. Lição 8. Defina seus porquês. Muitos querem mudar, mas poucos sabem o porquê. E quando você não sabe por que está fazendo algo, qualquer dificuldade te derruba. Porque compromisso sem propósito é frágil. A motivação se apaga, o entusiasmo oscila, a energia se esgota. Mas um porquê claro permanece. É sua raiz no meio da tempestade. Seu âncora quando o velho hábito tenta te puxar de volta. E se você não tiver isso bem definido, vai acabar repetindo padrões, não porque não consegue mudá-los, mas porque não tem uma razão forte o suficiente para sustentar o processo. Os estoicos entendiam que querer melhorar não é o bastante. O que realmente transforma é a clareza. Epicteto dizia, não é o impulso de ser melhor que muda uma vida, e sim a compreensão profunda do motivo que te leva a tentar. Por que você quer abandonar esse hábito que te enfraquece? Por que quer ser mais disciplinado, mais focado, mais forte? O que está em jogo se você não fizer isso? Seu porquê não pode ser superficial. Não pode ser algo como, quero me sentir melhor ou quero ter mais sucesso. Ele precisa doer um pouco, precisa tocar uma ferida real. Talvez seja porque você está cansado de se enganar, porque não aguenta mais olhar para trás e ver que nada mudou, porque te machuca se decepcionar, porque quer se olhar daqui a um ano e sentir orgulho e não arrependimento. Esse tipo de porquê é o que te sustenta quando tudo fica difícil. Esse é o tipo de porquê que você precisa construir. Marco Aurélio alertava que quando a alma perde seu propósito, ela se contamina. Fica cheia de distrações, de desculpas, de justificativas. Mas quando o porquê está vivo, o caminho se abre. Você não precisa se sentir motivado todos os dias, só precisa se lembrar. Por isso, não deixe seu porquê apenas na mente. Escreva. Leia todas as manhãs. Faça ele bater forte no peito. Que te lembre que isso vai além de uma meta, é um modo de viver. Quando você sabe por que faz o que faz, o sacrifício deixa de parecer perda e começa a parecer honra. E então, mesmo sem forças, você terá direção. Porque quem tem clareza de propósito, suporta qualquer coisa. Então hoje, pare um instante, defina sua causa, escreva, sinta o que está em jogo, e quando fizer isso, vai descobrir uma força que não se apaga com o cansaço, porque nasce de dentro. Lição 9. Antecipe as quedas sem desistir. Você vai falhar. Não porque é fraco, mas porque é humano. Haverá dias em que a preguiça vai vencer, em que você vai ceder ao impulso que prometeu abandonar, em que o velho hábito vai se infiltrar como se você nunca tivesse se comprometido. E tudo bem, falhar não é o fim. O que te define não é a queda, é o que você faz depois. Algo dentro de você já está mudando. Você sente, você sabe. Você começou a romper com o que te travava e a construir passo a passo a disciplina que antes só admirava nos outros. Agora ela é sua. Agora ela faz parte de você. Antes de terminarmos, quero te perguntar algo. Qual dessas lições você sabe que vai ser a mais difícil de aplicar? Onde você sente que está a sua maior batalha? Com qual hábito você ainda negocia em silêncio, mesmo sabendo que está te afastando da pessoa que você poderia ser? Mas saiba, isso não termina aqui. Na verdade, é aqui que realmente começa. Porque cada dia será uma nova oportunidade de aplicar o que você aprendeu, de sustentar, de tornar real mesmo quando ninguém estiver olhando. E agora quero que faça mais uma coisa. Desça até os comentários e escreva. Hoje eu me comprometo a permanecer firme. Não volto atrás. Sou estoico. Essa será sua declaração. Seu lembrete nos dias difíceis. E se esse vídeo trouxe valor para você, eu te convido a explorar os 2 que estão aparecendo agora na tela. Ambos foram feitos para continuar fortalecendo sua mente e seu caráter. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por ter escolhido a si mesmo. Nos vemos na próxima aventura.